Olá, está começando o Rede Cidades, especial política aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, é sempre muito bom ter a sua audiência e a sua companhia. Hoje no programa, o nosso convidado é o vereador de Vitória, tetracampeão mundial na seleção brasileira de futebol de areia e agora começou seu mandato nesse ano na Câmara de Vitória, Bruno Malias. Bruno, boa noite, bem-vindo, viu? Boa noite, Fabiano, boa noite, Everton, é um prazer estar por aqui. A gente vai bater um papo muito importante sobre as nossas perspectivas à frente da Câmara Municipal de Vitória, nessa nova legislatura, e falar muito sobre esporte. É isso, e também com a gente, como toda segunda-feira, o nosso analista político, o Everton Santiago. Everton, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Bruno. Estamos aqui à disposição, como sempre, Fabiano. Prazer é nosso. Olha, antes de a gente começar o papo mesmo ainda aqui com o Bruno, fala um pouco sobre o seu mandato, né, que acaba de começar na Câmara de Vitória, também sua trajetória no esporte. Eu quero falar um pouquinho sobre política e política a nível de Estado com o Everton Santiago. A gente está aí já vendo muitas movimentações políticas já se projetando para 2026. A gente provavelmente vai ter uma disputa acirrada aí para o cargo do governo do Estado. Everton, como que estão esses movimentos? Como que você está vendo isso? Enfim, tem possíveis candidatos já muito, vamos dizer assim, se movimentando bastante, não é? Verdade, Fabiano. É interessante que aconteceu um fenômeno, né, esse ano. É um ano de véspera eleitoral, né? Todo ano de véspera acontece isso, só que esse ano o acerramento está assim, de forma muito acentuada, né? Parece que nós já estamos vivendo a pauta 2026. E nós temos aí diversos atores, né? Atores naturais, como por exemplo Ricardo Ferraz, que é o vice-governador, tem se movimentado, né, com pautas, né, construtivas, a pauta empresarial, né, a pauta de negócios. Nós temos, por exemplo, o prefeito de Vila Velha, que, querendo ou não, ainda está ali, né, engateando, iniciando o seu projeto, né, de olho também nas possibilidades de 2026. Nós temos o Lourenço Pasolini, prefeito de Vitória, que já está no pleito, né, essa é a verdade, porque as pesquisas apontam ele como um candidato natural ao governo para o ano que vem. Sim. Nós temos aí, por exemplo, Paulo Artung nessa indecisão, Senado, talvez governo, está se filiando ao PSD, é um nome consolidado, sempre vai ser lembrado, né? Agora tem um nome que chama muita atenção, Fabiano, que é o nome do prefeito de Cariacica. O Clédio Sampaio, ele está, assim como os demais prefeitos reeleitos, né, bem avaliado, né, como também, por exemplo, o Sérgio Vidigal, que fez o seu sucessor, mas o Euclério, ele pode, né, tá em torno do Euclério uma questão que a gente pode encontrar aí talvez um consenso, né, um nome de consenso, né? Quem conseguir ser o consenso entre o governo do Estado sai na frente. Eu tive conversando com o vice-governador um tempo atrás e disse que o maior desafio dessa eleição de 2026 agora é manter unido esse grupo até o final, né? Porque a chance da oposição em situação é justamente esfacelar cada grupo de direita, grupo de esquerda. Então, sim, Euclério tem se movimentado de uma forma muito inteligente e é bom a gente começar a prestar atenção no prefeito de Cariacica. E é bom também prestar atenção naqueles que estão calados, naqueles que estão quietos. Esses são política tem muito isso, né? Tá quietinho, às vezes para evitar você levar pedrada também. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente tem visto o prefeito de Vila Velha muito quieto. Então é importante a gente observar isso, né? Porque quem está queimando etapa agora pode perder o oxigênio lá no final, ficar sem fôlego e perder essa simetria política é muito importante para esse início. Sem dúvida, essa máxima é muito importante na política, né? O tempo todo. Agora, de fato, vamos começar um pouco também no nosso papo, né, o Everton, aqui com o nosso convidado de hoje, que é o vereador de Vitória, Bruno Malias, vereador de primeiro mandato, né, conhecido nacionalmente por ser um atleta, né? Um atleta, foi tetracampeão mundial, olha isso, né? É isso. Na seleção brasileira de futebol de areia, começou sua trajetória no esporte e agora também na política, né? Bruno, quero começar perguntando você um pouco dessa sua trajetória, como que foi esse início, como que chegou até aí, até a Câmara de Vitória, né? Obrigado pela oportunidade, é importante que a gente consiga conversar com as pessoas, né, e elas entendam um pouquinho do que foi a construção do Bruno até que eu pudesse pleitear essa vaga na Câmara Municipal de Vitória. Sim. Eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Vitória muito novinho e moro em Jardim Camburi desde então. Então eu tenho uma raiz muito forte com a parte norte da cidade de Vitória, com o bairro de Jardim Camburi especificamente. Sempre atuei jogando futebol de salão pelo Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral e jogando pelas escolas onde eu estudava. Tive a oportunidade de, em 1999, com 19 anos, de me profissionalizar no futebol de salão no Minas Tênis Clube. Fui para Belo Horizonte, fui estudar na PUC em Belo Horizonte, eu fazia ciências contábeis à época. Legal. Acabaram que as coisas não deram certo por lá, eu voltei para Vitória e desisti do futebol.
Fui trabalhar na Vale, passei num concurso, fui ser estagiária da Vale, com contabilidade. Mas aí um amigo me convidou para disputar o primeiro campeonato estadual de futebol de areia, que estava acontecendo no ano de 2000. E aí eu joguei meu primeiro campeonato, e daí da areia eu não saí mais. No primeiro ano eu estava na seleção de Vitória, no segundo ano na seleção capixaba, no terceiro ano na seleção brasileira, e aí foram 10 anos de seleção brasileira. Que legal. Eu tive a oportunidade de ter uma carreira internacional logo depois, né? Eu joguei na Itália por muito tempo, joguei em Portugal, joguei na Rússia, e aí me formei em educação física, que é importante dizer, hoje eu sou um profissional de educação física, fiz uma pós-graduação em gestão, tive a oportunidade de fazer um curso da FIFA também, de instrutor FIFA, trocando em miúdos, eu treinava treinadores ao redor do mundo, muito bacana, porque eu estava sempre envolvido com outras culturas, outras formas de enxergar o mundo. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente ignora, né? A gente acha que só a nossa verdade que é absoluta, mas existe um mundão aí afora com mais de 7 bilhões de pessoas com culturas diferentes que entendem a vida de maneira diferente. E foi muito legal para mim, nesse momento, poder compartilhar o campo, compartilhar esses momentos de organização do esporte lá fora, porque eu trabalhei na coordenação de desenvolvimento do esporte na Hungria, por exemplo, no leste europeu, trabalhei em Seychelles, na África, trabalhei nos Emirados Árabes também. Que legal. E aí, em determinado momento, porque eu tenho uma família, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu estava ficando muito mais fora do Brasil do que por aqui. E chegou um momento que eu decidi ficar mais no Brasil, de fincar os pés por aqui, começar a construir, né? Tive a oportunidade de fundar uma entidade, a Associação Capixaba de Esporte e Lazer, e eu vi que as coisas começaram a decolar a partir do momento que eu escolhi ficar em Vitória, pela minha família, pelos meus projetos. Mas essa foi a sua primeira, depois disso, foi a primeiro mandato. Foi a sua primeira vez candidato ou não? E aí, é importante dizer, logo eu vim para uma campanha eleitoral em 2020. Sim. Eu estava na Associação Comunitária de Jardim Camburi, né, colaborando como coordenador de esportes, e o meu nome surgiu naquele grupo para que eu pudesse colaborar agora enquanto vereador. Acabou que a gente perde o primeiro pleito, eu fiz 1.500 e pouquinhos votos. Na verdade, o partido que eu estava, a raia que eu estava, eu poderia ter entrado se eu tivesse outros partidos, né? Essas escolhas na política são muito importantes, mas tudo bem, a gente perdeu naquele momento, mas uma coisa que o esporte me ensinou é ter resiliência. Sim. Né? Logo depois a gente venceu a eleição para a Associação Comunitária de Jardim Camburi, e aí foi um processo muito natural, né? E aí as pessoas me empurraram para esse momento, em 2024, onde a gente teve a oportunidade, né, de vencer uma eleição. Foram mais de 3 mil votos, 3.019 votos, se eu não me engano. 3.079 votos, muito obrigado, Caio, que está aqui, nosso assessor, assessoria para isso. 3.079 votos, 2.194 votos só em Jardim Camburi, e aí essa oportunidade de contribuir mais uma vez com a cidade de Vitória, né, com as pessoas que moram nesse lindo estado, né, mas principalmente Vitória como vereador da nossa capital. Correto. Bruno, a pauta do esporte ela não é uma pauta consolidada, né? A gente vê isso muito bem nas Olimpíadas, né? Estados Unidos, medalha de ouro, bastante medalhas. E o Brasil sempre ali engateando, né? Uma medalha, 2, 3 medalhas. Como mudar esse quadro, Bruno? Como a gente pode, agora como político, vamos dizer assim, agente público, pode mudar essa realidade? Vamos tratar de hipóteses, né? Porque talvez a gente não tenha a solução para todos os problemas. Mas se a gente for enxergar o esporte nos Estados Unidos, ele tem uma outra perspectiva. Ele é tratado dentro das escolas, desde o primeiro momento. E se você for perceber as estruturas esportivas nas escolas norte-americanas, dá vontade de jogar bola, dá vontade de praticar atividade física. Se você perceber as nossas estruturas esportivas nas escolas do Brasil, algumas delas nem têm. Eu fui estagiário de educação física aqui em Vila Velha e eu dava aula no terreno baldio para crianças de uma creche municipal, isso há 20 anos atrás. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Primeiro porque a perspectiva do desporto norte-americano, ela está dentro da escola, ela está dentro da universidade. A nossa não, a nossa estava nos clubes. E aí o que aconteceu com os clubes aqui no Brasil? Eles acabaram sucumbindo, né? Eram clubes sociais que não tinham essa perspectiva de um investimento no esporte, ou então isso acabou com o tempo. Né? Você percebe que Vitória tinha um clube, Vila Velha, o Libanês. O Libanês não existe mais. Tinha um Atlético, agora é o Carone. A gente tinha o Álvares Cabral, é uma escola. Então, assim, aonde está a nossa formação esportiva hoje? Então, assim, a gente está muito longe ainda de chegar no modelo norte-americano. Retrocedeu mais ainda, né? Retrocedeu mais ainda. E aí entra a importância do político. Você sabe onde é que está a formação hoje? A formação hoje está nas quadras dos bairros, nos espaços públicos esportivos. Eu acabei de ir numa premiação da Federação de Futsal.
né, onde o Arnaud fazia um excelente trabalho como presidente. E aí eu tive a curiosidade de perguntar onde é que cada equipe daquela treinava. Sabe onde é que eles me responderam? Nas quadras das comunidades, seja em Vila Velha, seja na Serra, seja em Vitória, treinam nas quadras das comunidades. Então a gente tem que ter um olhar muito próximo, muito atento e muito especializado do poder público, que é o poder público que constrói essas quadras. Muitas das vezes faz a gestão dessas quadras, desses espaços, né? Então assim, a gente precisa enxergar o que funciona lá fora e tentar trazer esse modelo aqui para o Brasil. Eu tive a oportunidade de colaborar como subsecretário na CESPORT, do Desporto Educacional Comunitário de Lazer. E de lá partiu uma proposta chamada Clube Escola. É a proposta que a gente fez, o secretário era o Nunes, né? Um grande abraço para o Nunes, está fazendo um excelente trabalho, e a gente levou para o Vitor De Ângelo para que a gente tivesse escolas nas 11 regionais, superintendências aqui no estado do Espírito Santo, que fossem escolas modelo, para que as pessoas que gostam de praticar as atividades físicas, a gente pudesse reformar aquelas escolas, Sim. entregando ginásios de primeira qualidade, estrutura de primeira qualidade, para que as crianças e os adolescentes tivessem vontade de estar naquela escola por ela ser uma referência esportiva. Talvez esse seja o caminho, mas como eu falei aqui, isso é uma hipótese. Dentro ainda dessa linha, né, de debater a questão do esporte, que eu acredito ser a sua principal bandeira, até mesmo pela sua trajetória, penso eu, né, Bruno? Perfeito. Levar isso para a política municipal, né, e por que não discutir isso e ampliar essa discussão? Você vai realizar, inclusive, um evento no dia 27 de março, na Câmara Municipal. Inclusive, um dos convidados é o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, para discutir exatamente a Lei Geral do Esporte, não é isso? Perfeito. Ou seja, você já começa a fazer essa movimentação que o Everton fez a provocação anterior, Claro. para o município. Perfeito. A gente tem uma nova Lei Geral do Esporte de 2023. Essa lei, ela consolida toda a legislação brasileira voltada para o esporte, Lei Zico, Lei Pelé, Lei de Incentivo ao Esporte, dentro dessa nova Lei Geral do Esporte. E essa nova Lei Geral do Esporte, ela é muito bacana, porque ela, como o SUS, ela tem um Sistema Nacional do Esporte, que aí ela determina responsabilidades. O que é responsabilidade do governo federal, responsabilidade dos estados, responsabilidade dos municípios. E o mais bacana ainda é que ela propõe um repasse de recurso fundo a fundo. As novas leis das BETs passaram, a lei das BETs passaram, né? Hoje a gente tem as BETs, os jogos eletrônicos, né, regulamentados. Sim. E o governo federal prevê 12 bilhões de investimento no esporte a partir da regulamentação das BETs. Isso entraria no Fundo Nacional do Esporte, que seria repassado para os estados e municípios. Quando a gente, pela lógica, entende que nós não somos prioridade e que as secretarias municipais do esporte concorrem com o orçamento da educação, da saúde, a gente percebe, por exemplo, em Vitória, é o segundo menor orçamento. Né? Então a gente percebe uma oportunidade de financiar o esporte com recurso federal. Né? Então a gente tem que se modernizar. Vitória e todos os outros municípios do estado do Espírito Santo precisam se modernizar, porque essa perspectiva da nova Lei Geral do Esporte, com a possibilidade de recursos, sustentabilidade financeira das políticas públicas, ela se dará se municípios e estados cumprirem algumas regras, entre elas a criação de um fundo, de um conselho e de um plano. Eu, enquanto trabalhava na CESPORT, deixei isso como legado. A CESPORT está estruturando seu plano, já tem o seu conselho, onde consegue pluralizar a participação, as decisões, e já tem um fundo, que é o Fundo Esporte. Então, quando a gente tiver a oportunidade de receber esse recurso, o Estado do Espírito Santo já está preparado. Uma realidade que ainda não está nas prefeituras municipais. E a possibilidade que a gente traz com Bandeira de Mello, um deputado federal do nosso partido, do PSB, que está discutindo essas intervenções lá em Brasília, a nova Lei Geral do Esporte, a Lei de Incentivo ao Esporte, a regulamentação das leis das BETs, vai jogar luz sobre o tema e a gente espera que a partir desse momento a Prefeitura de Vitória, né, dê os passos que ela precisa dar, né, comece a caminhada para a montagem do seu conselho, do seu fundo e do seu plano. Fazer o seguinte, nós vamos só dar um intervalo no nosso papo, a gente vai para um intervalo comercial rapidamente. Na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre o trabalho do vereador de Vitória, Bruno Malias, do PSB, nosso convidado de hoje, falando sobre a sua trajetória e também sobre a sua luta, que já começa agora na Câmara, para lutar pelo esporte também, como uma maneira de mudar a vida de tantas crianças, inclusive sobre o projeto social dele, que a gente vai falar daqui a pouquinho, na volta do Rede Cidades Especial Política. A gente volta já já.
Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades Especial Política, aqui na Rede TV Espírito Santo. E a gente continua o nosso papo hoje recebendo o vereador de Vitória, Bruno Malias, do PSB. Ele que já foi tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia e agora ele está no seu primeiro mandato de vereador na Câmara de Vitória. Bruno, nós terminamos o bloco anterior, inclusive eu quero já passar para o Everton. O Everton tinha já uma pergunta para falar sobre essa questão da Lei Geral do Esporte. Estava comentando sobre a vinda, inclusive, do Bandeira de Melo no bloco anterior, no evento que o Bruno vai realizar, mas quero passar para o Everton. Ouvir o Bruno está sendo muito bom, né? Porque ele está, na verdade, aprendendo aqui, uma fala muito simples, né? Enfim. Mas, Bruno, nós temos dois tipos de projetos em relação ao Legislativo. Uns são projetos eleitoreiros, de cunha unicamente eleitoreiros, e outros, de fato, projetos de transformação. E você, aqui no intervalo, você está falando um pouco dos seus projetos. Gostaria que você explanasse um pouco para a gente, né, para quem está nos assistindo, né, a finalidade dos seus projetos. Legal, bacana. Eu estava dizendo para vocês que eu não sou da política, eu estou na política e eu pretendo deixar um legado por aqui. E que seja esse legado de um comportamento e uma atitude distintos daqueles políticos que a gente já conhecia. A gente estava falando assim, se a gente ter as mesmas atitudes e comportamentos, a gente não muda nada na nossa sociedade. Então a gente propõe que a gente veja, enxergue a política e pratique política de uma maneira diferente. Eu já fazia isso antes. Eu tive a oportunidade, nessa trajetória esportiva, de fundar uma entidade chamada Associação Capixaba de Esporte e Lazer e desenvolver projetos através das leis de incentivo para que a gente possa educar em valores por meio do esporte. Então isso já acontecia fora da política. Quando a gente entra na política, a gente percebe que existem algumas demandas que são estruturantes da nossa sociedade. Uma delas, propor para a Prefeitura de Vitória um plano, um fundo e um conselho, por exemplo. A gente tem a possibilidade, pensando nessas possibilidades que o esporte tem, de seus efeitos da saúde física e mental, da qualidade de vida, do bem-estar, tem uma proposta grande para a construção de um parque linear em Jardim Camburi. Jardim Camburi é o maior parque, é o maior bairro do estado do Espírito Santo, a 12ª cidade, se fosse uma cidade em número de habitantes, e nós temos a falta de espaços públicos esportivos em Jardim Camburi. Eu estava aqui falando que a formação esportiva se dá hoje nesses espaços. Então a gente tem essa necessidade em Jardim Camburi, isso é uma demanda estruturante. A gente está procurando conversar com a Infraero, conversar com o Senado Federal, conversar com o ministro de Portos e Aeroportos, com o prefeito de Vitória, para que a gente tenha, na Norte Sul, por exemplo, um grande parque para a cidade. E aí não é um parque para a cidade de Vitória, é um parque para a grande Vitória. Isso são demandas estruturantes que a gente está tratando no nosso mandato. Agora, se você quiser qualquer problema, pega o meu telefone agora e entra ali no WhatsApp. A cidade tem muitos pequenos problemas, né, que ocorrem o tempo inteiro. Então a gente tem uma determinação no nosso mandato que é de dar atenção para as pessoas. E também de ser um mandato educativo, que por vezes as pessoas nos procuram, mas a solução está com elas mesmas. Então a gente tem uma parte no nosso gabinete que trata dessas demandas do dia a dia. Entretanto, aquelas que são muito importantes são as demandas estruturantes que eu estava falando aqui para você. A gente conseguir estruturar e transformar a sociedade a partir dessas grandes ideias que a gente vai tendo e vai colocando em prática. Por exemplo, a gente tem uma Baía de Vitória que ainda é impactada com o derramamento de esgoto in natura. Gente, 2025... a gente está tentando tratar de uma nova matriz econômica para o Estado do Espírito Santo. A gente vem perdendo a arrecadação. A gente, com a reforma tributária, a gente vai perder mais arrecadação. Vitória perde 130 milhões hoje de fundo de participação dos municípios. Vamos investir numa nova matriz econômica para o Estado? Turismo. Quem vai vir para Vitória com uma Bahia poluída? A cidade tem que ser boa para a gente primeiro, para depois a gente oferecer ela para o turista, para quem venha de fora. Então, assim, essas são demandas estruturantes que eu topo enfrentar. Hoje de manhã eu estive na CESAM. Tem problema aqui, tem problema ali. Eles têm um plano municipal de saneamento básico que eles têm atendido. Entretanto, a gente precisa avançar. Quanto custa para isso nunca mais acontecer? Eu preciso saber isso para a gente bater lá na porta do governador, para a gente conversar com as pessoas, para a gente efetivamente mudar. Mali, você está pensando que você vai mudar tudo? Não, mas eu vou ajudar. Eu vou deixar esse legado do processo de transformação. É isso que eu pretendo fazer. Agora, vereador, o senhor citou esse processo, né, de diálogo, até porque o legislativo ele fica muito travado para executar. Na verdade, quem executa é o executivo, né? O nome já diz, né? Quem faz é o executivo. O seu partido é um partido hoje de oposição à gestão do prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini. É o mesmo partido, PSB, do governador Renato Casagrande. Todo mundo já conhece vamos dizer assim, essa divisão política que existe entre ambos, né? E também entre os partidos.
Como conciliar essa situação partidária e essas realizações, essa busca que você tem levantado, enfim, as suas bandeiras na Câmara, que necessariamente depende, né, de uma boa vontade, vamos dizer assim, do executivo, claro. Eu digo que não sou nem oposição nem situação, eu tenho posição. E a minha posição é uma posição de independência hoje em relação ao executivo de Vitória. Mas um executivo inteligente vai querer sentar com um vereador que tem propostas para a cidade. E é isso que tem acontecido. A Prefeitura de Vitória tem me escutado, tem me atendido, e a gente tem discutido sobre essas transformações que a gente tem proposto nesse momento. E tem uma outra questão também que as pessoas muito perguntam sobre direita e esquerda, né? Eu acho que deve prevalecer o equilíbrio. E aí, assim, eu acredito em políticas públicas baseadas em evidências. E aí a gente diz que o nosso governador é um governador de centro-esquerda, entretanto, é capaz de políticas, por exemplo, que são políticas de direita, como privatização. O estado do Espírito Santo é um estado que economicamente voa. Eu tive a oportunidade de participar como subsecretário do consórcio dos estados do Sul e do Sudeste. Então foi um aprendizado grandíssimo para mim, porque eu estava me relacionando com os 7, talvez, grandes estados do Brasil no que diz respeito ao PIB. E o Espírito Santo é o mais organizado deles todos. O Espírito Santo é o estado que tem mais recurso para investir em infraestrutura. Sabe assim, então a gente passa por um momento muito bacana que eu acho que essa polarização política não nos ajuda. Né? Eu acho que se a gente pudesse cooperar, colaborar, eu acho que, assim, tem muito de fala, né? Mas eu acho que o comportamento diz muito mais do que nós somos, né? Do que sai da nossa boca. E é esse comportamento que eu quero levar para as pessoas, é esse legado que eu quero deixar, de cooperação, de colaboração. Eu acredito, é bom ser executivo, né? É difícil ser legislativo, porque realmente você tem dificuldade de entregar na ponta, né? Você sempre depende do executivo. Mas eu sou um cara do diálogo, eu sou um cara capaz de sentar numa mesa com todas as pessoas que precisam estarem sentadas para a gente resolver aquelas situações. A gente conversando lá internamente, a gente tem um mandato muito resolutivo, né? Porque a gente precisa entregar na ponta, a gente precisa transformar, mas é um mandato também muito educativo, porque as pessoas precisam participar mais da política da nossa cidade. Eu escuto do promotor Marcelo Lemos sobre democracia participativa e democracia representativa. A gente acaba que está muito nessa representativa, né? Eu voto em você, a responsabilidade é sua. Não, gente, a responsabilidade é nossa. Né? Assim, a responsabilidade é da democracia participativa. Vamos participar. A gente é responsável pela transformação que a gente pretende para a nossa cidade, para o nosso estado. É isso. Everton. Interessante que estava conversando aqui com o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo, e a gente chegou num tema de Câmara Gestora. É resgatar o perfil, né, de gestor do Legislativo. E o seu perfil, né, esse perfil, exatamente, né, o perfil que a gente chama da nova política, da boa política, vamos dizer assim. É difícil encontrar esse nicho, né? Como você consegue desempenhar, vamos dizer assim, né, trazer esse equilíbrio entre esse perfil num mundo altamente político, influenciável? Como é que o Bruno caminha por essas veredas, né? É exercício o tempo inteiro, né? É ficar refletindo o tempo inteiro sobre a minha atuação. Eu tento ser o máximo possível que eu posso, genuinamente falando, porque eu sou esse aqui que você está vendo. A minha construção do ser político é uma construção que eu cresci participando de longe dessas decisões políticas, vendo pela televisão, né, que a gente era impactado. E o perfil do político, daquele político antigo, da política antiga, é um perfil que não tem muita aderência à minha pessoa, ao Bruno, que era o Bruno do esporte, que era o Bruno das atividades coletivas, que é o Bruno que sempre pensou em fazer o bem para o próximo, compreende? Eu não preciso da política para sobreviver. Né? Eu estou aqui na política para deixar um legado. Minha família não é da política, eu não entrei na política porque eu estava no Grêmio escolar ou porque é uma família política. Eu entrei na política na Associação Comunitária de Jardim Camburi, sentindo a dor das pessoas. Né? Então, se eu vier para cá e ficar discutindo ideologia, se eu vier para cá e ficar discutindo, né, apenas política, eu preciso discutir política pública, eu preciso discutir transformação, eu preciso discutir gestão para que aquilo seja resolvido. Mas é exercício. É reflexão o tempo inteiro, porque senão eu sou engolido por essa máquina política que está discutindo direita e esquerda, situação, oposição, e que, por vezes, na minha opinião, não está preocupado com as pessoas. Está preocupado com a manutenção do poder. Bruno, vamos falar um pouquinho, você falou um pouco sobre essa questão esquerda-direita. A gente falou um pouquinho antes sobre a questão também da relação sua com o Executivo Municipal em Vitória, mas inevitavelmente a gente está aí diante de uma eleição que a gente comentou no início do programa, eleição de 2026,
E por mais que você tenha começado agora o seu mandato, né, há 3 meses, pouco mais de 3 meses, inevitavelmente, como um filiado a um partido, você também está participando possivelmente dessas discussões, inclusive partidariamente. Como que você tem se posicionado, como que você está enxergando esse momento, as discussões para governo também, e quem sabe também o Bruno Malias pode ser candidato a deputado estadual, deputado federal? Existe essa possibilidade, talvez aí, nos seus planos? Acho que tudo é possível. Se você perguntar para mim se eu quero nesse momento, eu vou te dizer que não, né? E toda eleição é um momento bem bacana para você confrontar projetos. Projetos políticos, projetos de Estado, projetos para o Espírito Santo para os próximos anos. Eu acredito na boa intenção de todas as pessoas. O que a gente vai diferir é na forma que a gente faz política, é na forma que a gente apresenta nossas propostas, é na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? Então eu acredito nos grupos que estão no Espírito Santo fazendo política, eu creio que existem diferenças nas formas, né? Hoje eu estou no grupo do governador Casagrande, no grupo do vice-governador Ricardo Ferraz. Eu tenho as minhas relações políticas com o deputado Bandini, com o deputado Thiago Hoffmann. Entretanto, eu tenho uma relação excelente com toda a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, porque as pessoas percebem que é fundamental estabelecer relação, que na política a gente não pode ficar construindo muro, o ideal são construir pontes, né? E isso eu acredito que é muito natural, é muito orgânico, porque isso vem construir... É muito importante, eu estou chegando agora na política. E as pessoas estão me conhecendo agora, quem é o Bruno, qual é o perfil do Bruno. Né? E se a gente chega já com esse perfil, as pessoas já compreendem que a gente tem esse perfil. Que a gente não é de negociata, que a gente não é de jeitinho, que a gente não é de fazer curva. E isso facilita muito quando a gente quer se colocar num espaço político e quer que as pessoas nos enxerguem dessa forma. Eu tenho lado. Hoje eu estou do lado do governador Renato Casagrande, que, aliás, me abriu as portas na política, me abriu as portas no PSB. Eu tive a oportunidade de colaborar e cooperar com o governo do Renato Casagrande como subsecretário de Esporte e Lazer. Deixei um legado na CESPORT, tenho certeza. E espero que a gente tenha uma campanha política muito bacana para que a população do Estado do Espírito Santo escolha qual o melhor caminho que ela quer daqui para frente. Tá certo. Olha, infelizmente o tempo está acabando, né? A gente quer agradecer muito ao Bruno Malias, vereador de Vitória, nosso convidado de hoje aqui no Rede Cidade Especial Política, trazendo um pouco da sua trajetória, das suas bandeiras, do seu trabalho e também dos seus planos, dos seus projetos para a política, né? Muito obrigado, viu, Bruno? Foi um prazer. Fabiano, olha, eu que agradeço. Você é a minha primeira entrevista que eu tenho a oportunidade de falar politicamente, de me abrir politicamente, e você está me dando essa oportunidade, queria agradecer. Everton, obrigado pelas perguntas, obrigado pelo que a gente conversou aqui do lado de fora. Eu quero aprender, eu estou aqui nessa perspectiva, eu sou um professor, né? Então, assim, eu dou muito valor para a educação e a gente acaba que se educa em todos os espaços. Eu aprendi muito com vocês, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer também recebê-lo. O Everton, nosso convidado também de toda segunda-feira. Obrigado, viu, Everton? Eu que agradeço, Fabiano, realmente foi uma entrevista muito bacana. Luta de parabéns pelo trabalho. Sem dúvida, né? Eu acho que é enriquecedora para todos nós, não é isso? Obrigado. Obrigado, viu, gente? Bom, o Rede Cidade Especial Política de hoje fica por aqui. Você fica agora com o programa Elas em Jogo e às 7h20 da noite tem as notícias do Brasil e do mundo no Rede TV News. Para você rever a entrevista de hoje, é só acessar esemrede.com.br. Uma ótima noite para você. Até amanhã.